Olá a todos e todas, eu sou Patrícia Depes, sou dermatologista, também sou especialista em hanseníase, sou professora titular do Departamento de Medicina Social e coordenadora do InfoHansen. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco no InfoHansen para uma entrevista a assistente social capixaba, Dora Martins Cipreste, que é autora de 2 livros muito importantes para a história da hanseníase capixaba. Então, ela publicou em 2013 um livro em conjunto sobre a Fundação Paulista contra a Hanseníase. Em 2014, ela publicou um livro, também em conjunto, sobre o Hospital Colônia Dr. Pedro Fontes, antiga colônia de Itaenga, em 2014. A Dora, ela trabalhou no Hospital Colônia Pedro Fontes durante 14 anos. Durante esse período, ela exerceu função de assistente social e também foi diretora da instituição durante alguns anos. Então, ela vai trazer para nós aqui esse trabalho dela do Hospital Colônia Pedro Fontes e sobre os livros dela também. Dora, é um prazer enorme ter você aqui conosco no InfoHansen e te passo a palavra agora para você conversar com a gente. Então, Patrícia e todos que acompanham o InfoHansen, trabalho importantíssimo, né, para a gente aqui no Espírito Santo, no Brasil e internacional. Eu fico muito lisonjeada pelo convite, né? Eu sou assistente social e realmente é o que você falou, eu trabalhei no Hospital Pedro Fontes durante 14 anos, sendo que 10 eu trabalhei, né, como executiva direta junto aos usuários e depois eu assumi a direção geral do hospital. O que você conta para a gente, assim, quais foram os seus principais desafios, né? Porque você começou a trabalhar lá em 1982. Então, foi logo depois a gente teve aí o final da era da monoterapia com a dapsona e já o início com a poliquimioterapia. O que você conta para a gente? Quais foram os desafios que você teve, os obstáculos, enfim, ou até o que você considera que foi um sucesso durante a sua permanência lá, ou como assistente social, ou mesmo como diretora da instituição? Então, um dos primeiros... Eu entrei lá em 82, em maio de 82, e recentemente formada, quer dizer, formada e / desinformada acerca da questão social da hanseníase, né? Até porque nessa década, né, ainda se perpetuava todo aquele conceito do estigma, da exclusão social, das deformidades. E era o conceito que eu tinha, na verdade, da minha família que trazia essas informações para mim, do meu pai, da minha mãe. Então, o primeiro embate foi ser um profissional voltado para a questão da antiga lepra, né? Onde se tinha um conceito, e era místico, né? Muito místico a respeito da colônia de Itaenga, que fica ainda localizada ali no município de Cariacica. Esse foi o maior embate. Mas, mesmo assim, eu acho que talvez eu já estivesse predestinada, fui para lá, aceitei esse desafio e comecei a trabalhar como profissional. Os grandes problemas, né, da colônia, o maior, né, o primordial é a questão da exclusão social. Mesmo estando na década de 80 e o isolamento compulsório ter sido abolido, né, verbalmente não, através de legislações e tudo, mas assim, na prática, né, não estava abolido. Então, a colônia era um lugar assim, de muito distanciamento, né, de muitos problemas acerca do conhecimento comum da sociedade. Quando eu falava que trabalhava na colônia, assim, as pessoas, nossa, você tem coragem. Bom, mas de qualquer forma, eu adentrei a esse segmento, comecei a perceber o processo de exclusão social, que era assim, muito grande. E você quer saber, Patrícia e todos que estão nos assistindo, em 82, os pacientes, os doentes da antiga lepra, hoje hanseníase, ainda vinham dos interiores, com toda a sua mudança, com famílias, diretamente para internar no hospital e ficar isolado.
né? É uma área de 1.200 hectares, originária de 1.200 hectares, e eram pavilhões, casinhas específicas para quem tivesse suas famílias. E esse foi o problema muito grande que eu enfrentei. E, assim, para trazer a sociedade externa para dentro da colônia, que foi das minhas grandes propostas, e que eu assim lutei muito para isso, e também voltar, tirar a colônia daquele reduto, né, de estigmatização, de deficiências, de baixa estima. Foi assim muito, muito difícil, mas a gente empreendeu muito no aspecto social. Na verdade, lá, a concentração do problema era muito mais social do que físico, né? Do que a doença em si. Enquanto assistente social, a gente iniciou um processo de transformação e reestruturação daquela comunidade, né, doando terrenos, lotes de terrenos para as pessoas tornarem-se mais independentes, fizemos grandes trabalhos também na área da educação, com as escolas, treinamento dos professores da área, do município de Cariacica e do estado como um todo, para desmistificar a hanseníase, sendo que os treinamentos não eram nas escolas, a gente trazia o professor lá para dentro, e era muito difícil, porque eles não queriam nem respirar, muito preocupados, e quando saíam do treinamento, falaram assim, nossa, estou saindo daqui aliviada. Não é nada daquele conceito que nós tínhamos. Então, isso assim, foi um trabalho intenso e acredito que até hoje a gente ainda tem esse trabalho na sociedade, porque o estigma não foi curado ainda. Que o problema social, ele é histórico, né? Ele faz parte das artes, das escritas. Então, quer dizer, ele está impregnado a questão do leproso, né, do antigo leproso. E a gente teve que trabalhar todos esses aspectos, sem contar que nos bancos, nos cartórios, os doentes não poderiam adentrar. E a política anterior é toda assim, o profissional é que fazia. O profissional, o assistente social, recebia os pagamentos deles. Os assistentes sociais faziam os títulos eleitorais. E nós, graças a Deus, com essa equipe, com uma equipe muito forte, não só do ponto de vista social, mas o diretor também, que nos deu muito apoio, o doutor Carlos Guerra, e assim, nós entramos com uma equipe mais informada, não, na verdade, com vontade de mudar. E a gente acredita que a gente contribui muito para mudar essa realidade. Com certeza. Dora, sim. Patrícia, agora concluindo enquanto diretora, né, do hospital, uma das grandes metas que eu já estava pensando até antes de ser diretora é fazer um inquérito populacional na comunidade. Por quê? Porque, assim, com a administração da Dapsona, que é aquele medicamento que foi lançado em 42, na década de 40, né, até 80, eles ainda tomavam Dapsona, que era uma medicação que não curava. Então, a gente queria, eu na direção geral e juntamente com clínica, que era uma médica, né, a gente combinou de fazer esse trabalho maravilhoso de mais de 260 pacientes que estavam em registro ativo, só ficaram 42, mais ou menos. Todos já estavam curados, na verdade. Foi muito importante. Claro, foi muito importante. Dora, bom, ao longo o Hospital Colônia Pedro Fontes já tem mais aí de 80 anos, né? Porque foi inaugurado em 1937. Sim, e 37. Hoje eu tive uma notícia recente do atual diretor do hospital que teriam só em torno de 4 pessoas ainda daquele remanescente, né, da internação compulsória, que ainda estão aos cuidados do Estado. Do Estado. E o próprio Estado pensa na reestruturação daquele espaço todo, né? Porque são, como você disse, é um espaço enorme, em torno de 32 mil quilômetros quadrados. Você, só da parte, né, da colônia, da parte hospitalar ali, o que você imagina? Se fosse ao seu poder decidir, né? Se estivesse ao seu alcance, ou
Como você conduziria essa reestruturação do Hospital Colônia Pedro Fontz? Então, as colônias, em geral, no Brasil, elas têm espaços, né, de arquitetura e de terreno também muito grandes. Então, elas deveriam ter sido muito bem aproveitadas, né, e ficou muito assim, não vou dizer ao Deus dará, porque tem o Mohan aí que sempre está na defesa, mas assim, ficou sem incentivo por parte de ações governamentais. E se manteve essa política, não do isolamento, mas se manteve aquela estrutura até que os pacientes fossem, né, perdendo o seu vínculo com o falecimento. Tanto que quando eu cheguei lá tinha uma população assim, tinha mais de 260 pacientes internados que foram compulsoriamente, e hoje nós só temos esses pacientes, porque se você pensar que 37 inaugurou e muitos deles chegaram entre 37 e 80, muitos deles já chegaram adultos, talvez com famílias, e eles já se foram, né, pela questão da cronologia da idade. E aí essas colônias ficaram com os espaços. E mesmo observando isso, na minha gestão, eu consegui implantar uma unidade básica de saúde, porque eu já previ que seria uma comunidade comum, né, que teria que ter minimamente os cuidados básicos da atenção primária. E lá tem uma unidade básica de saúde. Mas pensando em ações governamentais mais de grande porte, pensei muito num centro de reabilitação física, entendeu? Para o Estado, né, com talvez internações pontuais, né, de alguém que precisa fazer um tratamento de 1 mês, 3 meses, 3 dias ou 3 semanas, com pontuais, casas lares, né, que chama, né, residências. Então, para essa internação rápida, eu pensei, fiz essa proposta, fiz uma proposta também para um hospital geral, né, como funciona aqui o Hospital Central, e nada passou, né, ficaram todos engavetados. Hoje eu pensaria muito no hospital de retaguarda. Tá ótimo. E para a gente finalizar, depois que você se aposentou, você nos contou que você se tornou voluntária do programa, né, do programa de controle de hanseníase, e você atua lá no Serviço de Dermatologia da Santa Casa de Vitória. Sim. Você quer nos contar um pouquinho do seu trabalho lá? Sim, eu sou assistente social do Estado, né? Mas eu fui lá com uma missão para trabalhar praticamente na implantação do centro de referência, que é um centro de referência estadual em dermatologia sanitária. E aí comecei a atuar lá em 2004, o trabalho foi assim, ainda era um trabalho que tinha uma equipe muito composta, lá tem, mas hoje não tem, por exemplo, um assistente social para aquele trabalho apenas, e você com um assistente social acho que faz muito diferencial, e depois em 2008 acabei assumindo outros trabalhos e saí de lá. Mas o trabalho de lá, da dermatologia, é importantíssimo, porque no centro de referência estadual vão os casos, né, mais complexos. E é ali que você tem que assegurar os exames de contatos, naquela época ainda eram feitos, né, e todos organizados pelo serviço social, os retornos dos pacientes muito bem organizados. E assim, foi um trabalho que deu um boom bem bacana. Hoje, infelizmente, as coisas se desmantelam muito. Em que pese que tem uma equipe lá muito bem preparada, falta esse profissional, né? Porque o profissional do serviço social, ele dá um toque diferente quando, por exemplo, eu fui atender uma paciente que ela é de Laranja da Terra e fazia um tratamento ao longo dos anos no centro de dermatologia, e ela estava desistindo de fazer o tratamento. Por quê? Porque ela mora em Laranja da Terra e às vezes ela nem dormia à noite, porque quem mora em Laranja da Terra, que é uma coisa que é importantíssima a gente estar falando, não dorme, porque o carro sai 2 horas da madrugada para chegar aqui às 7. E aí eu percebi que ela estava irregular. Aí fiz uma aproximação, comecei a entender o problema, tinha um problema de alcoolismo, comecei a entender esse problema dela e de tantos outros, e assim a gente ficou praticamente com
zero de evasão do tratamento. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, né? Gostaria muito que essa equipe se recompôs, principalmente na questão do aspecto social. E agora que eu aposentei, falei, agora eu vou dar também mais um pouco da minha contribuição lá para o Centro de Convivência. Hoje eu faço um trabalho socioeducativo, de informação, é um trabalho antigo que existe no serviço social, mas chama-se sala de espera. É quando os pacientes estão aguardando o atendimento, né, para dermatologia geral, e ali eu converso com cada um, faço pequenos grupos, informo sobre o que é a hanseníase, né? E aí a gente ouve, é quando você consegue ouvir, quer dizer, escutar, que é diferente de ouvir o paciente. E também, Patrícia, às vezes, o médico, né, como ele tem uma agenda vasta, não tem tanto tempo, né, para estar se dedicando, às vezes, independente do posto ou da unidade que ele trabalha, tem prazo essa consulta, e nós, assistentes sociais, somos aquele profissional que escuta o doente, né? E aí, você sabe o que é hanseníase, sabe como é que você vai proceder, e a sua família, aí você vai descobrindo a história dessas famílias. Isso é muito importante. E é esse trabalho que eu faço hoje lá, de escuta. Muito, muito importante mesmo. Mas a gente também tem que ter esse tempinho para escutar, né? Faz parte. Com certeza, com certeza. Dora, Mas, infelizmente... Patrícia, com licença, Aham. a gente trabalha numa equipe, né, multidisciplinar. Sim, isso é Então, a importante. gente se junta, né, para discutir um caso, por exemplo. Claro que todos são, o enfermeiro é importantíssimo, todos. E juntando-se todos esses saberes, aí a gente faz um trabalho bem mais completo. Claro, a valorização do trabalho de equipe, né, ela realmente precisa ser mais difundida, né, nos todos os serviços de saúde, até por esses aspectos que você colocou aqui. Ô, Dora, nós todos do InfoHansen, nós gostaríamos de te agradecer imensamente pela sua participação. O seu livro já vai estar lá no nosso website, assim que esse vídeo também entrar no ar. Eu gostaria também de te convidar, porque o nosso projeto é um projeto educativo, interprofissional ou multiprofissional, né, como a gente fala aqui. E você é super bem-vinda sempre que quiser nos comunicar de alguma coisa, lançar seu livro, até para a segunda edição do seu livro, você está convidada a contar com a gente, né? Na verdade, você pode contar com a gente sempre. Tá ok? Muito bom, eu fico extremamente agradecida, mas se a gente tivesse que tratar aqui de conversarmos 1 hora, nós teríamos conversas para 1 hora. Com porque certeza! Além do clínico, o aspecto social é muito forte na hanseníase ainda, né? Não, com certeza. A gente te agradece muito e espero que a gente consiga colocar seu material lá no ar também.